a Deus, a Jesus, agradecendo pela noite de hoje, agradecendo pela oportunidade de aqui estarmos. Quantas pessoas aqui gostariam de estar e não podem, por problemas de saúde ou outros problemas maiores. Então vamos agradecer porque nós podemos estar aqui, porque nós estamos aqui. Vamos abrir a nossa mente para captar a mensagem da palestra de hoje, que através do Júnior a espiritualidade vai passar para cada um de nós, para cada um aqui presente. Agradecemos a mentora dessa casa, a toda a espiritualidade boa e amiga que nos dirige, que nos intui, que nos orienta, para que a nossa casa siga sempre no caminho correto, no caminho direcionado ao Mestre Jesus. Agradecemos então ao Pai Maior, ao mentor dessa casa, e que assim seja. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos atormenteis, portanto, quando sofrerdes, mas ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo, para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade da esmola dada aos pobres é a mais fácil delas. No entanto, há uma bem mais difícil, e consequentemente bem mais louvável, que é perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para nos servirem de teste em nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. Sei que a vida é difícil. Ela se compõe de 1000 coisinhas que são como alfinetadas que acabam por ferir, mas é preciso observar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos em contrapartida. Então, reconheceremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais do que qualquer um de vós, e não tinha nada de que pudesse ser acusado, enquanto vós tendes vosso passado a espiar, e tendes de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristão. Esta palavra resume tudo. Obrigado, Elisângela. Obrigado, Nair. Boa noite, pessoal. Quando a gente fala em reforma íntima, que é um tema gasto até, né? Em casas espíritas principalmente, logo vem assim um certo pesar, né? Não vem? A gente não fica preocupado. Começa às vezes a lembrar, nossa senhora, eu podia estar melhorando mais, podia estar fazendo melhor. A gente ouve aquelas frases assim: e aí, você é espírita? Não, estou tentando ser, né? Ah, quem me dera ser espírita. Gente, isso aí tem uma boa dose de pieguismo aí, né? Por quê? O que determina se nós já estamos num bom estágio evolutivo, ou se nós estamos evoluindo, enfim, é muito mais a nossa disposição para recomeçar do que qualquer outra coisa. Pelo simples fato de estarmos dispostos, depois de cada erro cometido, a recomeçar, a tentar fazer diferente, tentar fazer melhor, isso é a grande qualidade no momento, né? Para nós que estamos aqui. Precisamos ter essa vontade e essa clareza de pensamento, né? Que precisamos ter, sim, é vontade de recomeçar, disposição para recomeçar, deixar de lado o orgulho que nos faz com que a gente se coloque como vítima, né, muitas vezes, da situação. E a gente se colocar como vítima não é um bom negócio. Porque enquanto eu sou vítima, enquanto eu me coloco como vítima de qualquer situação, eu deixo de ser agente ativo, né? Passo a ser um passivo que fica muito mais confortável para mim,
né? Eu não tenho nada para fazer. Sou vítima e ponto final. Das circunstâncias, da educação que eu tive, né? Do que as pessoas falam para mim, do que fizeram comigo. Enfim, vítima, vítima, vítima. Deus é injusto comigo. Eu lembrei aqui de uma situação que aconteceu há algumas décadas atrás. Roberto, está um pouquinho alto aqui, está distorcendo, né, pessoal? Aconteceu nos Estados Unidos com uma família. Eram 2 irmãos gêmeos e o pai deles era alcoólatra. E numa noite daquelas que ele chegou em casa muito perturbado, muito bêbado, mas muito perturbado, ele acabou assassinando a esposa e depois cometeu suicídio. E o que aconteceu foi que então as crianças foram adotadas, cada uma por uma família. Famílias, né, equilibradas, né, muito bem quistas, muito bem conceituadas lá nas comunidades onde elas viviam. Aliás, uma criança ficou numa cidade e outra foi para outra ponta do país. Vamos supor, uma ficou no leste, outra ficou no oeste. Ficaram separadas. E 30 anos após isso, esse acontecimento, uma repórter resolveu investigar. Resolveu ir atrás. Quis saber como é que estavam aqueles 2 homens já, porque 30 anos depois, né? E aí encontrou o primeiro. O primeiro bebia muito, fumava, estava separado da esposa e dos filhos, estava numa miséria total que dava pena a todo mundo, né, que encontrava com ele, ou que conhecia, enfim, uma penúria total. E foi investigando e tudo e encontrou o outro irmão. Lembrem que eles eram gêmeos, né, e foram criados juntos até aquele episódio fatídico. Encontrou outro irmão, e ele então, um homem de bem, não bebia, não fumava, pai de 2 filhos, vivia muito bem com a esposa, uma vida tranquila, equilibrada, emocional, familiar e financeiramente, enfim. E aí ela perguntou, por quê? Né? Por que estava com aquela vida assim? Perguntou primeiro para o que estava com a vida desgraçada, né? Por que desse jeito? Né? Depois daquela tragédia, assim, se você soubesse o pai que eu tive. E aí a mesma coisa, a mesma pergunta ela fez para o segundo, né? Como que você consegue ter uma vida assim, equilibrada depois do que aconteceu? E ele, se você soubesse o pai que eu tive. Então, são maneiras, é a maneira de lidar com os acontecimentos da nossa vida que faz a diferença, né? Não é a quantidade de erros, não é para a gente ficar se martirizando. Reforma íntima não é tortura íntima. Reformar é dar uma forma nova. Se eu não estou satisfeito com a forma atual, das minhas emoções, do que eu sinto, de como eu reajo com as pessoas, de como é que eu ajo e reajo com o mundo, com a vida, então eu preciso dar uma forma nova, né? Então vamos reformar. Mas vamos passo a passo. Isso não se faz do dia para a noite, não é para ficar desesperado para mudar. Eu agora encontrei o caminho, entrei no Espiritismo e pronto. Dali a 1 ano, começa a vir a angústia, e daqui a pouco está desanimado, está triste. Mas o que houve, fulano? Nossa, estou péssimo, eu não consigo melhorar. Eu sou um nada, um zero à esquerda. Eu vejo todas as pessoas aí praticando a caridade e melhorando e tão felizes. E o que eu estou fazendo? E fica angustiado e tal e acaba desistindo. Por quê? Porque a gente imprime um excesso de pressão e de cobrança, né? É a tortura íntima, né? Ao invés da reforma. Então isso precisa ser cuidado. É esse ponto que eu queria conversar aqui com vocês hoje, queria propor uma reflexão acerca disso. Não estou dizendo com isso que nós temos que ser coniventes, ok? Aqui, obrigado, Fábio.
Eu não estou dizendo com isso que nós temos que ser coniventes com nossos próprios erros, mas nós temos que aceitar esses erros como sendo parte do nosso aprendizado. Aliás, talvez um dos nossos maiores patrimônios sejam exatamente os erros que a gente comete. Porque o erro, ele ensina de verdade, ele ensina pela dor, é certo, né? Claro que aprender pelo amor é melhor, né? Não é tão sofrido assim, né? Mas o aprendizado pelo erro, ele é mais eficaz. Talvez ele seja até, leve um tempo menor. E ele fica impregnado realmente na nossa alma, né? No nosso espírito. Porque eu não quero mais, pelo sofrimento, eu aprendo que eu não quero mais cometer aquele erro. Né? Pode ser que eu cometa 2, 3, 4, 10, 1000 vezes o mesmo erro até que ele fique impregnado realmente. Mas ele vai ficar. Ele vai fazer parte de mim. E aí que eu falo que ele é um grande patrimônio. Talvez um dos mais preciosos que a gente tenha. Porque são grandes lições que a gente tem. São as lições da construção da nossa vida. E a nossa vida é isso, né? São experiências. E não é pelo fato de eu estar frequentando uma igreja que tem códigos rígidos de conduta, ou uma casa espírita como essa aqui, que também cobra, né, boas condutas, especialmente dos seus trabalhadores. Não é por isso que eu tenho que achar que rapidamente eu vou me transformar num santo. Não é assim que vai acontecer. Cada um age, reage e aprende no seu tempo. Porque cada um é o conjunto das suas experiências, dos seus erros cometidos. Quer ver um exemplo? Quer ver como a experiência é relativa? Eu tenho aqui o João e o Paulo. Vamos supor que a gente aqui tem uma empresa que precisa de um motorista muito experiente. Certo? Muito experiente. O João tem 22 anos de idade. O Paulo tem 50. Quem tem mais experiência aqui? Deveria ser o Paulo, né? Ok. O João tirou a carteira dele aos 18 anos de idade. Portanto, ele tem aqui 4 anos de carteira de profissional, de motorista. O Paulo, a mesma coisa. Tirou a carteira também aos 18 anos. Então, ele tem aqui 32 anos, né? Carteira profissional. Quem é o mais experiente aqui? Paulo, né? O João, quando ele tirou a habilitação dele, imediatamente ele começou a viajar, já de caminhão, pelo Brasil inteiro. De sul a norte, de norte a sul, de leste a oeste, de oeste a leste. Cruzou esse Brasil inteiro, conhece todas as estradas. 4 anos sem parar de viajar. Por quê? Porque ele queria muito conhecer, ele tinha sede, curiosidade em saber como é que era esse Brasil. Primeiro porque tinha uma visão romântica. Nossa, o Brasil é lindo, todo mundo fala que ser caminhoneiro é maravilhoso, porque conhece muita gente, conhece o Brasil todo, enfim. Saiu com essa visão romântica. Depois, essa visão mudou um pouquinho, mas ele começou a perceber que essa experiência um dia poderia servir muito para ele. E continuou batalhando. Longe da família, finais de semana, claro, às vezes, família aqui no sul, ele lá no norte, não tinha nem como, né? Muitas vezes só por telefone e acabou. Meses, às vezes, sem voltar para casa. Sem o convívio familiar, sem o convívio com os amigos de infância, porém, com uma determinação muito forte, que era adquirir experiência naquela profissão que ele tinha escolhido. O Paulo, apesar dos seus 32 anos de carteira profissional, de motorista, ele nunca tinha ido além de Indaial e de Gaspar. Por quê? Porque o Paulo gostava muito de, no final do dia, 5h30, 15 para as 6 da tarde, parar lá no barzinho do amigo dele, sempre o mesmo barzinho, para tomar uma cerveja e jogar uma sinuca com os amigos. Não era de beber muito não, mas ele gostava muito daquilo. E aí, se ele aceitasse outros desafios, né?
viagens mais longas e tal, até poderia ganhar um pouquinho mais, mas ele dizia assim, o que se leva dessa vida mesmo, né? Né? Eu quero estar com os meus amigos e pronto. E assim ele fez durante 32 anos de vida profissional. Ele não quis. Foi uma escolha dele. Ele achou que era mais importante ele encontrar com os amigos todo dia, no final do dia, para tomar uma cerveja e jogar uma sinuca. Pronto. Aí surgiu a nossa empresa aqui, querendo contratar um motorista experiente, com um excelente salário, para depois, futuramente, tinha planos para esse motorista, que era coordenar em nível nacional, aí, comercialmente, uma empresa aí de peças para caminhões. Logicamente, quem foi contratado aqui? O João, né? Com toda a experiência de 4 anos que ele tem. Se propôs a encarar a vida de frente, assumiu riscos, logicamente, mas aceitou desafios e assumiu responsabilidades. E foi para a luta, para a atividade mesmo. E o Paulo, não vamos condenar o Paulo, né? Qual o mal há nisso, né? Mas foi a escolha dele. Notem que aqui, eu não estou querendo dizer quem está certo ou errado. Eu quero, primeiramente, mostrar que a experiência é relativo, né? Quanto mais, e logicamente, que durante os 4 anos do João, ele passou por diversas situações difíceis na estrada, pode ter certeza. Talvez muito mais do que o Paulo nos seus 32 anos. Né? Enfrentando regiões diferentes, ele sendo aqui do sul, imagina lá no norte, cultura diferente, riscos, né? Estradas horríveis, então, enfim. Mas ele viveu isso tudo. Então, quando a gente se propõe na vida a assumir responsabilidades, a agir e não somente reagir, a gente vai adquirindo mais experiência. E muitas vezes a gente encontra pessoas com 20 anos de idade que parecem ser mais maduras do que às vezes pessoas com 70 ou até 80. Aí vai ver aquele cidadão de 20 anos de idade, perdeu pai e mãe, morou no orfanato, foi adotado, a família devolveu, foi adotado por outro, a família devolveu também. Nós vemos esses casos aí na televisão, não é tão incomum assim, né? E no entanto são pessoas extremamente bem-sucedidas na vida. Claro que eu não estou falando aqui do financeiro, né? Estou falando de tudo. Pessoas hoje com família formada, família feliz, amigos, pessoas que aprenderam pela dor, aprenderam a amar as outras pessoas, que ajudam as outras pessoas, praticam a caridade de coração. E muitas vezes a gente, do alto da nossa experiência, a gente não se propõe a nada disso. A gente não, muitas vezes nem sequer sai de casa para assistir uma palestra, ou para assistir uma pregação lá do pastor ou do padre, que seja. Já sei o que ele vai falar, é chato? Pronto. Não me proponho a abrir um livro. Não me proponho a fazer nada por ninguém. Gente, a caridade é um gerador de sentimentos nobres. Quando a gente quer melhorar, a gente precisa fazer exercício. É igual a nossa musculatura, igual ao nosso corpo, precisa de exercício. Os sentimentos precisam ser exercitados também. A gente não fica bom do dia para a noite. A gente vai aprendendo aos poucos. E vou dizer outra coisa. Alguém aqui já fez uma promessa para si mesmo que não vai mais errar? Não dá para fazer isso, né? Se fizer, vai estar mentindo. Isso é uma promessa impossível, é uma meta distante demais. Então, nós vamos continuar errando. Só que nós vamos tentar, é aí que está a diferença, nós vamos tentar errar menos. E errar naquelas coisas, vamos tentar errar menos naquelas coisas exatamente que a gente está dando atenção. Mas aí o foco da gente fica naquela neurose, né? Nossa, mas eu estou errando muito, mas
Meu Deus, que cidadão que eu sou, que pai que eu sou, que mãe que eu sou, que espírita que eu sou. Nossa, eu não estou fazendo quase nada. Enquanto que a proposta aqui é outra. Vamos focar no que eu posso ser. Para que seja realmente uma reforma e não uma tortura íntima. Né? O que eu posso ser? Ou o que eu quero? Se eu admiro algumas pessoas pelo desprendimento que têm, pela disposição para o trabalho desinteressado, ou mesmo pela paciência que tem com as pessoas no seu local de trabalho, que isso é difícil. Acho que mais difícil do que no local de trabalho, só em casa, né? A gente exercitar a paciência. A paciência, que ela leu aqui, é difícil. Mas é possível e depende de prática, de disposição. Eu quero, então vai, faz. Esses dias mesmo eu me peguei não gostando da minha reação. A minha reação não foi nem externa. Eu estava reagindo intimamente a coisas de trabalho, né? Aquilo estava me perturbando muito. Qualquer situação que vinha, qualquer problema que vinha, estava me perturbando, já acelerava o coração e tal. O que é isso? Isso parece um amador? Né? Isso é coisa de amador. Amador é que fica nervoso, né? Estou falando no trabalho, né? Estou falando aqui, né? Quando a gente está inseguro, aí sim. Aí a gente pode ficar nervoso, pode até se alterar com alguém, né? Pode perder o sono por causa disso. Eu já falei aqui em perder o sono, não é problema em perder o sono quando a gente está reformando a nossa vida. Mas perder o sono planejando, tomando decisões, pensando. Não perder o sono porque está sentindo raiva, né? Não perder o sono porque, meu Deus do céu, quando é que eu vou aprender? Se martirizando. Não, isso não. É preciso que a gente tenha paciência também com nós mesmos, né? Conosco, com os nossos erros. Nós vamos continuar errando, tá? Isso não é novidade para ninguém. Então, qual o problema de errar? O problema é não aproveitar esses erros, não aproveitar essa experiência que constrói com bases tão fortes na nossa vida, né? Tão sólidas. Essas experiências que são a nossa construção, nos deixam firmes, robustos, né? Então é aí que precisa ser o nosso foco. O que eu quero ser e o que eu posso ser. E aí vale algumas dicas. Eu encontrei um livro recentemente, deixa eu ver se eu acho aqui o nome dele, para sugerir para vocês. Reforma Íntima Sem Martírio. Esse livro foi escrito por Vanderlei de Oliveira, deve ser primo do Roberto Oliveira. Não, estou brincando. Mas é pelo espírito Hermance Dufour. Pelo jeito, pelo que eu entendi, aqui um livro psicografado. E aí, traz algumas dicas interessantes e traz um roteiro aqui. Que ela chama, eu descobri que era ela, porque depois tem uma história no livro ali muito interessante. Aí eu até então achava que Hermance era ele. Ela dá um roteiro aqui sobre ética da transformação, né, ou ética da reforma. Então ela vai dando alguns passos aqui. Primeiro passo, assuma uma postura de aprendiz na vida. Tenha curiosidade incessante, vontade de aprender. Né? Rompa preconceitos, saia do estado doentio de autossuficiência. Né? Ou, no português popular, pare de se achar. Né? Um outro ponto aqui super interessante é a observação de si mesmo. Então, aquilo que falamos há pouco, como eu estou reagindo diante das atribulações da vida, diante dos problemas que são apresentados para a gente. Como eu reajo? Eu estou reagindo como alguém maduro ou como uma criança? É bem verdade que nós todos aqui somos crianças, ainda espiritualmente falando, né? Mas em algumas coisas a gente aprendeu um pouquinho, né? Então, vamos usar esse aprendizado aí. Vamos botar em prática. E aí, entra um detalhe importante. Muitas vezes nas nossas orações, a gente pede a Deus, desesperadamente, para diminuir o tamanho dos problemas, né? Ou diminuir o peso do nosso fardo. Porque tem dias que a gente chega em casa cansado mesmo, né? Cansado, exausto, física e mentalmente.
E aí a gente pede para que diminua o fardo. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Né? Não faz isso? Mas não me parece lógico isso. Ora, se eu vou continuar tendo problemas, se esses problemas são o que me fazem crescer, se esses problemas da vida são a minha principal, ou uma das principais fontes de aprendizado que eu tenho, de ensinamentos que eu tenho, eu não tenho que pedir para diminuir o peso do fardo, eu tenho que pedir para ficar mais forte. Certo? Um fardo de 20 quilos para um homem de 40 anos é fácil de levantar. Mas pede para uma criança de 4 anos para fazer isso. Não vai conseguir. Né? Então o que eu preciso? Eu preciso ficar mais forte. E aí eu carrego esse fardo com a maior facilidade. Ou com mais facilidade. E com cada vez mais facilidade. Isso é verdade. Tanto é, comecem a observar, aí, dentro desse mesmo tema aqui, né? Observar-se. Comecem a observar em vocês mesmos como é que ficam as reações diante do mesmo tipo de problema. À medida em que a gente vai avançando aí, na idade que seja. Né? A gente não vai reagindo melhor? Aquilo que quando a gente tinha 18 anos de idade parecia que ia acabar o mundo, aos 30 já não é bem assim. Né? A gente fica chateado. Aí quando chega lá no 40, meu Deus, é isso? Nossa Senhora. Né? Certo, mais do que isso, a gente dá risada, né? Assim como a gente dá risada hoje do que a gente fazia há muito tempo atrás. É assim, porque a gente vai ficando mais forte. A gente costuma dizer, né, a idade. Não, é a experiência. É a experiência que vai nos fortalecendo. A gente vai exercitando os músculos, né, do nosso interior. A gente pensa que não, mas nós já reformamos muita coisa dentro da gente. Desde quando a gente reencarnou. Porque quando nós reencarnamos, nós já reencarnamos com muitos defeitos. Com muita coisa para ser reformada. E nós estamos reformando desde aquele dia que a gente reencarnou. Essa reforma já é longa. E já modificamos muita coisa para melhor. E precisamos ver isso. Precisamos enxergar esses avanços. Para quê? Para nos dar ânimo. O ânimo nos deixa mais fortes. Mais fortes eu consigo. Eu estando mais forte, eu consigo carregar o meu fardo com mais facilidade. Então eu preciso focar no que eu posso ser, no que eu posso progredir ainda. Claro, baseie-se no que já caminhou, no que já cresceu. Alguém aqui, tem algum adolescente? Alguém que não é mais adolescente, então? Gostaria de voltar à adolescência? Mas aí não, né? Voltar tudo, não com a cabeça de hoje. Voltar às perturbações da adolescência, as angústias da adolescência, as pressões da adolescência. Ora, quando a gente era adolescente, uma nota baixa no colégio era o fim do mundo, não era? Chegar em casa e mostrar aquilo, nossa Senhora, se desse para falsificar a assinatura do pai no boletim lá, não é verdade? Era uma tortura aquilo. A gente não sabia o que ia esperar. O tamanho da bronca, o tamanho do castigo, né? Hoje a gente dá risada, né? Tá aí, literalmente, né? Tá todo mundo rindo. Que alívio, né? Passou. Então, eu costumo ouvir as pessoas dizendo assim, meus 18. Eu não quero meus 18, de jeito nenhum. Eu sobrevivi aos 18. Tá bom. Ufa, passou. Né? Muito divertido. Divertido, lógico. Perigosíssimo, né? Quantas vezes escapei de ter desencarnado lá. Né? É verdade. Na verdade, tem as cicatrizes aqui que não deixam eu mentir. Sozinho. Então não quero de volta esses 18. Aquilo já passou, já vivi aquilo, já sei que aquilo não... Né? Mas também não posso ignorar. Se eu não tivesse tido aquelas experiências que eu tive nos 18, talvez eu ainda tivesse vontade de fazer isso hoje. Né? Os rachas todos, as loucuras todas, as bebedeiras, os riscos todos que se correm, né? Quando a gente é... Não quando a gente é jovem, quando a gente é inconsequente, né?
não tem muito a ver com idade. É uma coincidência, na verdade. Mas, e aí? Se eu não tivesse vivido aquilo, eu não seria quem sou hoje. Porque eu sou quem eu sou, baseado naquelas experiências. Isso aqui foi o que eu construí. E isso aqui que eu construí através das minhas experiências e também por uma coisa muito importante, hein, gente? Pela participação de várias pessoas na nossa vida. Começando pelos parentes. Aqueles que já desencarnaram, tios, tias, né, primos, avós, pais. Porque eles tiveram uma participação na nossa vida, mesmo que a gente pense que foi pequena. Comece a fazer uma lembrança aí, um exercício de lembrança. Faça isso escrevendo os nomes lá no caderno de vibrações. Cada nome que vocês forem escrever lá de um parente desencarnado, lembrem-se dele com gratidão, por favor, né? Não vão lembrar de momentos ruins e aí vão estar transmitindo o que? Raiva, ressentimento, ódio, nada disso, né? Mas lembrem de coisas boas. Eu lembro, por exemplo, de um tio, eu sempre ponho, né, o nome dele no caderno de vibração, que eu me lembro que boa parte da família falava mal. E eu gostava dele, porque ele era muito divertido. Divertido. E hoje eu peço por ele, se precisar, né? Então que seja, que esteja recebendo as minhas boas emanações, né? Porque eu gosto dele. E façam esse exercício, isso é um exercício de caridade. E lembrem que a caridade é um gerador de sentimentos nobres. Então a gente precisa, façam esse exercício de caridade, fica aqui como uma sugestão apenas. A cada parente desencarnado, lembrem como foi a participação dele na nossa vida. Qual foi a participação positiva? E escrevam toda semana. Escrevam. Pode ser que eu esteja precisando também disso. Se ele não estiver precisando, pode ser que ele também retribua, né? Também fazendo orações para a gente. A gente cria aí um ciclo virtuoso, né? De coisas boas, de bons pensamentos, de bons sentimentos. E quanto mais a gente produz bons sentimentos, mais a gente fica envolvido nessa atmosfera de coisas boas. E isso fortalece. E eu estando mais forte, o que acontece? Carrego o fardo com mais facilidade. Uma outra dica que tem nesse livro é renúncia. A mudança íntima exige seletividade social dos ambientes e costumes. Ou seja, comece a escolher melhor. Isso é natural também, né? À medida em que a gente vai percebendo certas evoluções na gente, tem lugares que a gente já não consegue mais ir. Algumas pessoas que a gente gostava de conversar, porque a gente gostava de, né, soltar um veneninho, hoje isso já incomoda a gente. E aí a gente já não quer mais estar perto daquela pessoa que fazia a mesma coisa. Porque ela não mudou ainda. A gente já mudou um pouquinho, aquilo já começa a doer aqui. Começa a incomodar. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, ele é irmão de um amigo meu. Era um dependente químico. Usava cocaína e crack e tal. E aí, coincidentemente, eu dei uma carona para ele e eu percebi que ele não estava no estado normal. E aí ele perguntou, e daí, Zunino, como é que tá a vida? Esse cara tá tudo bem, graças a Deus, uma batalha enorme aí, mas tá tudo progredindo, né? Ele disse, rapaz, eu caí de novo. Eu estava limpo, né? Que é o termo que a gente usa, há 10 anos. Estava lá trabalhando numa comunidade terapêutica, eu já sabia disso, né? Como voluntário, ajudando aqueles que chegavam lá, né? Muito perturbados pelo uso exagerado e tal. E aí ele resolveu sair porque ele não aguentava mais, ele precisava usar de novo, 10 anos depois. E aí ele falou assim para mim, mas e agora? Eu perguntei para ele, o que tu vai fazer? Ele disse, não, eu vou voltar para lá. Vou voltar para lá. Ok, deixei no caminho lá onde ele pediu para eu deixar e fui. Eu sabendo que a família estava toda angustiada porque ele tinha desaparecido do mapa, liguei para o irmão dele, que é meu amigo. Só, fulano pegou uma carona comigo hoje, assim, foi assim, assado. Oh, que alívio, coisa boa e tal. Não, inclusive ele falou que vai voltar lá para a comunidade e tal, de tratamento. Ah, que bom.
acho que uma semana depois, ou 10 dias, a gente se encontrou, ele voltou mesmo, está lá trabalhando numa boa e tal. Por quê? Olha só. Primeiro porque 10 anos depois, né, e vendo toda a angústia daqueles que entravam lá, naquela comunidade de tratamento, ele, com certeza, vendo aquilo, dia após dia, relembrando da sua própria angústia, quando ele entrou lá, aquilo ficou tão impregnado nele que, pelo simples fato de ele ter dado uma escorregada, não significou que ele fosse prosseguir agora para o resto da vida assim. Não. Aquilo começou a perturbar muito, já estava perturbando, naquele dia que eu encontrei ele, já estava muito, muito incomodado, muito envergonhado de ter caído novamente. E aí aquilo foi que trouxe ele para o trilho novamente. E com certeza foi muito auxiliado, porque o que ele estava fazendo ali, além de tentar se segurar? Ele estava ajudando outras pessoas, ou seja, ele estava praticando a caridade. Ele estava gerando ali créditos. Créditos, essa é que é a palavra. Ele estava gerando créditos porque ele estava ajudando outras pessoas a se acalmarem, a se tranquilizarem através do próprio exemplo, contando o que acontecia, como socorrendo, enfim, atendendo de toda forma que se faz nessas comunidades de tratamento. Então, com certeza, isso foi usado também em seu favor, né? Pelo seu guardião, enfim, por toda a espiritualidade que poderia ajudar, ajudou. E ele voltou e está lá feliz. Outro dia encontramos num velório, mas estava bem, né? Tranquilo, sereno, ótimo. Então, não é porque a gente erra que nós vamos nos desesperar. Puxa vida, caí de novo, fofoquei. É a frequência que tem que diminuir. Depois diminui o tamanho da fofoca, né? Depois diminui ali E assim a gente vai aos pouquinhos, é um passo de cada vez. Como se diz lá nos Narcóticos Anônimos, ou no Alcoólicos Anônimos, é um dia de cada vez, né? Assim, uma coisa de cada vez. Não vira tortura íntima, né? Não transforma a reforma numa tortura íntima. Calma. Errou, não tem problema. Tem que recomeçar. O que vale é a disposição para recomeçar. Gente, a lista aqui é muito grande, eu vou ter que ir encerrando. Mas olha só. Então a renúncia, né, é um ponto importante. E a aceitação da sombra, esse é o termo que ele usa. O que é a aceitação da sombra? A aceitação do que a gente já errou, dos nossos erros do passado. Eles não são prejudiciais. Isso a gente já falou aqui, né? Eles fazem parte da nossa construção, só muda o nome. Auto-perdão, cumplicidade com a decisão de crescer, vigilância, né? Cuidar dos pensamentos, higiene mental, higiene sentimental, né? Através de boas leituras, boas conversas, boas companhias. Né? Então, cuidado, vigilância. Oração. Claro, a oração é a nossa principal conexão com Deus, é o nosso principal momento de conexão com Deus, é onde a gente, primeiramente, deve agradecer a situação em que a gente se encontra, e depois, segundamente, a gente deve pedir, porque a gente vai ser ajudado na medida em que a gente pedir também. Porque pedir ajuda é um ato de humildade. Eu não sou autossuficiente, eu preciso de ajuda. E todos nós somos ajudados quando a gente pede, quando a gente precisa. E por último, a caridade, que eu já falei aqui há pouco. Eu vou passar aqui um videozinho para vocês que fala disso, de recomeço. E fala sobre não ter vergonha, né, de recomeçar. Deixa o orgulho de lado. Vamos lá. Vamos ver se vai funcionar. Olha, ele é um pouquinho longo, talvez eu interrompa antes do final, tá? Ele está todo em inglês aqui, mas não importa, vocês vão entender. Não precisa entender o que está falando. Para quem não...
Roberto? Hello. Hi. What's your name? Malachi. How old are you, Malachi? I'm 9. And where are you from? London. Okay. North London. Who are you with? I'm with my mum. Yeah, and that's it. Are you a bit nervous? All right, Malachi. Good luck. Good luck. When you're ready. Really cute. Listen to the sound from deep within. It's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside or turned into your own. Oh, 'cause you won't listen. Listen, I am alone at the crossroads. I'm not at home in my own home. Said I'm trying to see what's on my mind. You should have known. Before the break, Malachi Paul took to the stage. What's your name? Malachi. I'm with my mum. One thing I'm worried about today is Malachi getting stage fright. He gets a bit nervous. Yeah, sometimes I get a bit nervous and get a stage fright. I remember that mommy's backstage. Imagine me backstage doing, yes, Malachi, go Malachi, yes, Malachi. Think about that in your head. In front of big audiences, I would normally be in front of him. Now he's got to face the music on his own, and that's the one thing that I'm worried about. Not one of the judges will buzz you. For betting it. Yeah. Hopefully, even if he gets it a little bit shaky in the beginning, that towards the ending of it, he'll just sail through. If I just stop, I can just look at her and then I'll just carry on singing. You tell me if you want to sing on it. You tell me. What would you want to do, sweetheart? You want to sing again, yeah? Who wants to sing again? Just relax and enjoy it, Malachi. Listen to the song here in my heart. Melody I start but can't complete. Listen
It's very, very simple. You are a star. It's a natural, raw talent. That's what we're looking for. That was amazing, sweetie. David. Yeah, I thought that was a really, really special audition. I agree with Alicia. You're a total star. Well, I've got to tell you, what I like about you, you're brave. You know, you got off to a bad start, picked yourself up, and people are going to like you a lot. E aí eu pergunto, se ele tivesse desistido, gente, olha que situação que ele passou, né? Ficou emocionado, tomado pela emoção, não conseguiu mais cantar, sabia cantar lindamente, né? Tanto é que mostrou isso no final. Se ele tivesse tido medo de recomeçar, ele teria deixado de experimentar isso aí, né? E olha que ele estava cheio de animação ali no final, cheio de confiança, né? Interpretando a música falava exatamente disso, né? De recomeço, de força, de acreditar em si mesmo. Porque é nesses momentos que, assim como ele teve a mãe dele ali para socorrer, nós temos sempre alguém para nos socorrer. Basta a gente querer recomeçar. Vai ter alguém para nos amparar. Então, fica aí a mensagem da reforma mesmo. Não da tortura, mas da reforma íntima. Nós sempre seremos ajudados e precisamos estarmos dispostos a recomeçar. Ok? Obrigado, pessoal. Então, depois dessa mensagem maravilhosa pelo Júnior, como eu falei no início, que são sempre as palestras dele, eu não falei antes, a gente está precisando, gente, de divulgação para o nosso Fore Blue. Tá, vou falar bem rapidinho. Nós temos umas equipes que estão, nos finais de semana, viajando nos municípios, distribuindo cartazes, levando aqueles folhetinhos pequenininhos, distribuindo e fazendo a divulgação do fórum. Então, nós pedimos, quem puder e quiser colaborar com a gente, levando cartazes, levando esse folhetinho aqui, nas suas empresas, nos seus locais de trabalho, na sua sala de aula, na sua universidade, e para colocar na parede, distribuir, enfim, divulgar o fórum. Se tiver alguém com interesse de nos ajudar, ao final pode passar ali com a Anice, que ela distribui e ela entrega os cartazes para levar. Né? Então, assim, ó, é de grande ajuda para nós a divulgação. E quem quiser ajudar para sair viajar, também ali ela faz o contato com as equipes, tá? Então, agora o Júnior vai fazer a nossa oração final e, a seguir, nós vamos nos dirigir em silêncio para o passe. Amado Mestre Jesus, muito obrigado, em nome de Deus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome para aprender e que possamos sair daqui mais animados a modificarmos aquilo que precisamos modificar no nosso interior. Contamos com a ajuda dos nossos guardiões, dos espíritos amigos e, sobretudo, com o amparo de Deus para promovermos essa reforma íntima. Muito obrigado, que assim seja.